Oi, 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 amigas. Olha o suor. Estou aqui na minha caminhada. Hoje é segunda-feira. E o tempo tá, meio nublado. Acredito que vai chover, apesar que tá dizendo que vai chover só quarta-feira. Mas pode ser que dê uns pinguinhos aí. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Aqui tá tudo bem. Eu decidi iniciar esse vlog. Se você não é inscrita, se inscreva. Deixe seu like para me ajudar. Bora caminhar. Bora perder esses quilos que nos incomodam, né? Ai, tô cansada porque eu fiz o trajeto completo. Então dá mais ou menos, se eu não tivesse com o bebê, 40 minutos de caminhada. Mas com ele dá 1h e 20. Seguimos aqui. Amigas, eu tava aqui pensando, enquanto caminhar é bom porque a gente reflete, né? A gente pensa tantas coisas. E eu sou uma pessoa que desde quando eu busquei o autoconhecimento, comecei a buscar, porque o autoconhecimento você não busca e para, né? Ele é constante. A vida que a gente viveu é uma vida muitas vezes de traumas, dores, né? Crenças do nosso sistema e faz com que a gente acaba trazendo para nossa vida adulta, né? E nos impede de alcançar planos, projetos. Às vezes você fala, nossa, eu batalho tanto, eu luto tanto e nada acontece. São crenças, amigas, crenças enraizadas por um amor cego, um amor leal ao papai, à mamãe, à avó, tio, enfim, né? Não vou me aprofundar, porque seria um vídeo longo. Vocês sabem que eu sou formada em terapeuta, né? Eu trabalhei algum tempo como consteladora. Inclusive, essa semana uma cliente me procurou. Mas ainda não vou voltar a atender, porque eu não tenho quem deixar o Adriel. Gente, eu sempre falo Adriel em vez de William. E ele é pequenininho. Como eu não tenho uma agenda frequente, não vale a pena pagar uma babá. Nem tem. Se tivesse babá por dia, seria bom, né? Babá não, escolinha. Eu confio mais em deixar em escolinha. Mas o que eu queria falar, amigas? Que ontem a gente apresentou, vai um vídeo pro canal, um pouquinho mostrando. A gente apresentou o William. Pra quem não sabe, a minha mãe, ela é pastora há muito tempo. Desde que ela perdeu meu irmão com 10 anos e meu pai no acidente, ela se voltou. A gente já era evangélicos, né? Ela se voltou pra cuidar da igreja, né? Ela era obreira, depois foi missionária. Hoje ela é pastora, ela cuida de uma igreja. Então assim, ela se voltou pra isso. E a minha mãe vem de uma linhagem, amigas, de mulher guerreira que não pode demonstrar fraquezas, medos, né? E ontem aconteceu algo que me deixou muito triste mesmo. Enquanto ela estava lá no púlpito e tal, ela foi descer, né? Quem estava do lado, ela caiu ali, né? Eu ajudei ela, meu marido. E eu percebi, amigas, que foi um tombo bem dolorido, assim. Porque quando a gente cai despreparado, em cima de um braço, uma perna, o peso do corpo vai tudo ali, né? Pode até quebrar. Inclusive, a minha mãe, no passado, ela caiu no trabalho dela, ela quebrou o braço feio, né? Por conta do tombo. Então, ela machucou, ficou bastante tempo com o gesso. E ontem eu percebi que não foi um tombo simples, sabe? Eu falei, mãe, tá doendo? Ela não, ela continuou firme ali até o final. Inclusive hoje de manhã mandei mensagem, eu perguntei, ela distorceu. E por quê? Porque ela vem de uma linhagem de mulheres que não devem demonstrar fraquezas, né? Devem ser fortes, não devem demonstrar as emoções. E hoje eu sei disso porque eu vim para esse universo de terapias, né? Estudo. Porque eu era assim também, eu achava lindo quando me falavam, você é uma mulher guerreira, né? Você dá conta de tudo, amigas. Hoje eu não dou conta de tudo, eu nem faço para dar conta, apesar que
Eu ainda trago essa linhagem no meu sangue, mas com as terapias aí eu venho trabalhando. Por quê? A gente, amigas, não deve dar conta de tudo, que é muito pesado. A gente sim deve reconhecer nossas fraquezas, pedir ajuda, deixar o que é do outro com o outro, carregar só o que é nosso, porque quando a gente quer dar conta de tudo, a gente pega tudo e isso nos adoece. E quando chega para o corpo, que é a somatização, às vezes não tem cura, que é um câncer, um diabetes, né? Uma depressão profunda. Então hoje eu entendo isso. Mas aí eu vim refletindo e como que é triste, né? Porque a minha mãe a vida inteira, tadinha, a vida dela não foi fácil. Quando eu falo tadinha, eu saio do lugar de dó, de pena, porque a minha mãe é muito forte, né? Senão não estaria aqui, ela que me criou. Mas eu me cobro, amigas, eu me cobro muito. Eu falo, poxa, minha vida poderia ter sido diferente também, né? São escolhas. Que eu poderia dar uma vida melhor para minha mãe. Já saí também deste lugar de querer salvar a minha mãe, né? Minha mãe é forte, é capaz, ela consegue. Mas a gente como filho, a gente sempre quer dar o melhor para os nossos pais, mesmo eles não precisando, né? Porque a minha forma de ver o mundo é diferente da minha mãe. E vice-versa. Mas assim, se eu tivesse uma condição melhor financeiramente, eu poderia facilitar algumas coisas. Minha mãe trabalha de limpeza numa empresa de ônibus, ela gosta, sabe? Eu que arrumei para ela lá quando eu trabalhava nessa empresa também, na área administrativa. E ali ela tem convênio, né? E hoje ela usa muito porque ela precisa cuidar das questões dela, saúde. Mas a minha mãe tá com 50 e poucos anos, ela não vai aguentar ficar ali a vida toda, né, amigas? E assim, minha mãe não tem casa própria. Então se eu tivesse uma vida melhor, não que a minha vida é ruim, sou grata por tudo que eu tenho, eu poderia proporcionar, né, tal. Mas aí eu vinha falando, meu Deus, como que é complicado a vida da gente, são escolhas, amigas, né? Eu não culpo ninguém, eu vivo a vida que eu vivo hoje pelas minhas escolhas. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tá tudo bem, porque não era pra ter mesmo, a gente vai amadurecendo com os tombos, né? Com as provas. Então, por que eu tô falando, né? Tô nessa terapia, não é terapia, mas é terapêutico papo hoje, amigas. É que às vezes a gente entra nesse lugar, né, de querer salvar nossos pais, se cobrar, querer salvar nossos filhos. Quando é criança, realmente a responsabilidade é nossa. Mas a partir da adultez, né, quando eles viram adultos, eu tô falando de filhos, ou, né, trazendo para a questão dos pais, não cabe a nós. Né, os filhos virou adulto, eles são livres para escolher e arcar com as consequências, assim como nós, né? Escolhemos e arcamos. E os nossos pais também, por mais que a gente às vezes olhe e fica triste, né? Falar, poxa, eu queria tanto dar uma vida melhor para minha mãe, meu pai, sempre cuidou de mim, mas é a história deles, né? É a vida deles. E a gente, o que eu faço hoje, eu oro, eu peço muito para Deus honrar minha mãe em vida, né? Se possível, trazer ali para ela a condição dela alcançar a casinha dela. Meu pai foi embora daqui, amigas, e a gente tinha um terreno. Meu pai tinha comprado um terreno, mas como foi um acidente muito inesperado, a gente precisou vender, porque veio muitas dívidas. Se a gente não vendesse o terreno, a gente ia perder tudo que tinha pago, né? Porque na época, quando eles morreram, a gente não tinha seguro funeral, nada dessas coisas. Então foi um custo muito alto. Então assim, desde então, quando eu olho, desde quando meus pais vieram do Paraná para cá, essa foi uma vida de luta, né? De batalhas, percas. Então isso me entristece, sabe? Isso me deixa às vezes frustrada, né? E é uma coisa que eu trabalho. Vocês sabem que eu tô fazendo terapia. Eu sou terapeuta, mas eu faço terapia também, porque eu também tenho uma vida, né?
E aí eu saio deste lugar, porque por muito tempo eu queria salvar minha mãe, eu sentia a dor da minha mãe, né? Eu sofria a perca do meu pai e do meu irmão como se eu fosse a minha mãe. E às vezes eu paro, amigas, eu sofro ainda, porque, cara, você perdeu um filho e o marido numa pancada só. O filho tinha 10 anos, né? O marido tinha 40 e poucos anos. É uma dor muito pesada, sabe? Não é qualquer um que aguenta, não. A minha mãe, ela só não caiu numa depressão profunda porque ela já estava na igreja, então ela se agarrou ali, né? Por isso que é bom a gente ser espiritual, a gente trabalhar a elevação do nosso espírito, porque a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Então, se você está alicerçado ali com o seu espírito, você consegue passar pela prova, né? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo de religião, tá, amigas? A minha mãe, ela tem a igreja ali, mas hoje eu não vou. Eu vou às vezes numa igreja, mas eu não tenho compromisso de estar sempre ali, porque eu tenho uma outra forma de pensar. E parar um pouquinho aqui para conversar. Já tá dando 11 minutos, ai ai. Então assim, mas a gente precisa cuidar do nosso espírito, né? E quando eu falo cuidar do espírito, é você ir para um lugar que você goste, que você se sinta bem, que você perceba que a sua frequência está elevada, né? O seu corpo ali, saber lidar com todas as situações, porque a vida não é um mar de flores e rosas, né? A gente tem sim questões para nos evoluir, para nos testar, e são às vezes porque a gente mesmo procura pelas nossas decisões, ou às vezes não, é porque é para passar mesmo. Mas enfim, amigas, esse vídeo hoje é mais, como eu disse, não é terapia, mas é terapêutica. Para falar um pouquinho também do que eu penso, eu sinto, né? E assim, hoje eu saio deste lugar de querer salvar a minha mãe, mas às vezes eu me pego, né, me cobrando. E não é uma responsabilidade minha, a responsabilidade que eu tenho hoje é com o Adriel e com o William, que são pequenos. Nem com a Gabi eu tenho mais, porque a Gabi já tem 20 anos. Ela já é responsável pelas decisões e escolhas dela, né? Mas para dizer para vocês que não se cobre. Às vezes você também tá em alguma situação que você se cobra, se sente culpada, né? Saia deste lugar. Começa a olhar externo, né? Olhar para fora. E as pessoas, cada ser humano é único, cada um tem uma visão de mundo diferente, que nem eu olho para minha mãe, eu vejo que ela não se permite, né, mostrar as emoções, mas ali dentro tem uma mulher frágil, uma mulher que passou por muitas questões, né? Mas é a história dela, né? É a forma de ver o mundo dela, e eu não tô longe de mim de julgar. Até tem uma frase que nós terapeutas falamos muitas vezes para os clientes, né? Quando eu sinto dó, pena, eu julgo, eu assumo o lugar daquela pessoa inconscientemente, aí fica pesado, né? Então às vezes a vida da gente não flui e a gente está fazendo tudo certo, mas inconscientemente a gente está julgando, criticando, tá querendo salvar, pegar um peso que não cabe a nós pegar, né? E aí fica mais difícil. Bom, amigas, não sei se você entendeu, mas era mais um bate-papo mesmo terapêutico para mim, para vocês aí. Seguimos. Chegar em casa, bora faxinar. Eu ia até gravar um pouco, vamos ver, porque o vídeo já tá dando 14 minutos, né? Eu não sei se vocês gostam de vídeo longos. Eu ia gravar um pouquinho para vocês, talvez eu até grave uns tapes aqui para complementar o vídeo. Mas é isso, tá? Uma ótima semana para nós, que você possa aí ter uma semana abençoada, conseguir resolver seus problemas, suas questões. E fique aqui comigo, porque tem muito conteúdo legal que eu quero trazer. O canal é pequeno, é terapia para mim isso aqui, amigas. É o meu diário e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Um beijo e vamos ver se eu consigo gravar mais uns tapes para vocês. Gente, vocês piscou, já tô em casa fazendo um ovinho pro Adriel. Aqui. Porque ele não tem aula hoje, né? Não teve aula sexta e nem hoje. Aí eu vou fazer um ovinho com pão pra ele.
E vou agilizar aqui, fazer um faxinão. Eu vou encerrar por aqui, amiga, senão vai ficar muito longo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Fala tchau, amor. Fala tchau, gente. Tchau. Não tá querendo sorrir hoje não, mamãe? Dá tchau, Adriel. Tchau. Tchau.